Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma sessão de estudo do livro A Fuga dos Monges Bom. Nós iniciamos essa prática de estudo sempre com um momento de tomada de refúgio e uma prática informal de Guru Yoga, em que a gente se conecta com o momento presente, a gente se coloca em um estado de atenção e ao mesmo tempo de relaxamento. A gente presta atenção no corpo e solta as tensões. A gente respira na consciência do corpo, na consciência do relaxamento. Na semana passada, em nosso estudo, nós lemos uma passagem em que os monges, em seu processo inicial de formação, os monges Bompo, eles vão a um centro de uma outra escola, de uma outra tradição budista. E lá eles são chamados a reconhecerem a linhagem dessa outra escola, o representante da linhagem dessa outra escola, a escola é Gelupa e o representante é Tsongkhapa, como um ser iluminado. Eles são levados a tomar refúgio em Tsongkhapa, apesar de serem bompos. E a narrativa dá a entender que o mestre desta escola pensava ou pensou que os mestres Bompos não tomariam refúgio, porque eles não eram budistas da linhagem Gelupa. No entanto, a gente viu no livro que os monges eles reconheceram Tsongkhapa como um ser iluminado e tomaram refúgio. E nós conversamos que isso ocorre porque no Bon e em outras escolas do budismo tibetano, especialmente naquelas que têm o ensinamento Dzogchen, se reconhece que todos os seres iluminados compartilham a mesma base comum, as mesmas qualidades da iluminação, da própria iluminação. Então, a tomada de refúgio não é em um indivíduo ou em um ser específico, mas é na própria iluminação, é na própria base da iluminação. Então, Tsongkhapa, Guru Rinpoche, Trungpa Sherab, Dalai Lama, Yongtse Rinpoche, todos os seres iluminados nós podemos reconhecer como a expressão da iluminação e nos conectar a eles para essa tomada de refúgio, para o recebimento das bênçãos da prática de Guru Yoga. E aqui, neste estudo, que nós estamos dedicando ao centenário de Yongtse Rinpoche, um dos professores mais importantes da tradição Bon, nós estamos nos conectando especialmente com ele. Nós estamos tomando refúgio em Yongtse Rinpoche, na sabedoria que é expressada como Yongtse Rinpoche. Então, nós visualizamos Yongtse Rinpoche à nossa frente, reconhecendo que ele é a representação de todos os seres iluminados, é a união de todos os seres iluminados, é a união de todas as qualidades iluminadas, que se expressa especificamente como Yongtse Rinpoche, com a sua história, com o seu corpo, com a sua fisionomia. Então a gente visualiza essa fisionomia, a gente se conecta especificamente com Yongtse Rinpoche e pede as bênçãos dele, que chegam até nós por meio de uma luz branca que sai da testa, que sai de sua testa e chega até a nossa testa, trazendo as bênçãos, o empoderamento, a energia do corpo iluminado. Então nós nos conectamos novamente com o nosso corpo,
nós nos conectamos especialmente com a quietude do nosso corpo. Nós percebemos o nosso corpo parado. Essa quietude é o refúgio do corpo. Nesse refúgio nós nos abrimos para receber essas bênçãos e o próprio empoderamento do corpo iluminado. A gente respira e a gente concentra a nossa atenção no chakra da garganta. E a gente recebe da garganta de Aung Tsen Rinpoche uma luz vermelha que chega até nós, trazendo bênçãos, energias e o empoderamento da fala iluminada. A gente descansa na quietude, na ausência de esforço da fala. A gente tem uma consciência desse espaço de descanso, desse silêncio, onde todo som surge, permanece e passa. Por fim, a gente traz atenção para o nosso coração e recebe do coração de Aung Tsen Rinpoche as bênçãos, as energias, o empoderamento da mente iluminada. Nós nos conectamos com o espaço em que os pensamentos, as emoções surgem. A gente percebe que os nossos pensamentos, eles surgem, permanecem e passam. As nossas emoções surgem, permanecem e passam. Onde os pensamentos e as emoções surgem? Em um grande espaço, um espaço que é intangível, que não dá para a gente identificar como um local específico, porque é o próprio espaço aberto. Então é nesse espaço que a gente toma refúgio e recebe as energias, o empoderamento, as bênçãos da mente iluminada. E a gente pede que o guru, que o professor, que o lama e que Aung Tsen Rinpoche, então, nos conceda a bênção de nos auto-reconhecer em nosso corpo, em nossa fala e em nossa mente como a própria manifestação, como a própria budeidade se expressando. Aí, com a convicção de que essas bênçãos chegam até nós, nós podemos iniciar essa prática de estudos, que segue com a leitura do capítulo. Desculpa, acho que não está compartilhando ainda. Do capítulo oitavo, é isso, né? Nós começamos o capítulo oitavo do livro. É isso mesmo? É isso mesmo. É, eu vou começar a ler novamente aqui o capítulo, porque a gente leu ali até o início do terceiro parágrafo. Então, para a gente retomar o fio da meada aqui, vamos começar do início. Capítulo oitavo, Promessas Quebradas. No mosteiro de Menri, Tenzin Nandak mergulhou nos estudos, determinado a dominar todos os conceitos e ensinamentos. Seu aprendizado anterior com o Gangro Rinpoche na caverna do mestre lhe dera uma enorme vantagem sobre os demais estudantes. Ele concentrou-se em aprimorar e aprofundar as práticas dos três caminhos para a iluminação, o Sutra, o Tantra e o Dzogchen. Cada técnica de meditação é um método de treinamento da mente em calma e paz, de domesticar os pensamentos discordantes que sobrecarregam a vida cotidiana. Tenzin ouvia seus professores, lia e memorizava os textos, passava o tempo em contemplação para compreender os textos e, em seguida, passava horas em meditação. Ele continuava a aperfeiçoar o coração aberto e a mente clara que resultam deste treinamento. Tenzin aprendeu os ensinamentos com tanta profundidade que, após obter o seu grau de Geshe em 1952, o ano do dragão da água, aos 27 anos de idade, ele foi rapidamente elevado à posição de Lopum,
ou de chefe de instrução, tornando-se um dos mais altos oficiais do bom. Em sua ordenação como monge noviço, ele havia assumido 25 votos que regiam o comportamento, incluindo votos de veracidade, caridade e não violência. Mas em sua cerimônia de entronização como Lompo, o 31º abade de Menri homenageou Tenzin, administrando-lhe um segundo e mais elevado conjunto de 253 votos que incluíam restrições quanto ao vestuário, tratamento justo e conduta correta. Pouco tempo depois, o abade partiu para uma longa viagem, deixando Tenzin no comando do Menri. Como um mosteiro bom proeminente, Menri contava com 250 mosteiros filiados espalhados pelo Tibete, bem como na Índia, China, Butão e Sikkim, Nepal e Mongólia. O mosteiro Menri, com 450 anos de idade, cujo nome se traduz como Montanha da Medicina, foi construído no alto do Monte Sharipoa, acima do vale do rio Tobial. O Tobial alimenta um corredor de verde exuberante que serpenteia entre montanhas marrons e sem árvores, antes de se unir ao Yarlung Tsampo. Segundo a tradição, o fundador do Bom, Tompa Shenab, deixou a sua pegada na rocha da montanha, dizendo ao jovem discípulo, menino, no futuro seu mosteiro será aqui. O mosteiro, de 3 andares, vermelho e ocre, de pedra e terra socada, situava-se no alto de uma colina íngreme. Um edifício solitário à deriva em um mar de colinas e topos de montanha. Da base do mosteiro brotava um riacho, cujas águas eram consideradas sagradas. O rio descia a colina passando pelos telhados de cerca de 2 dezenas de edifícios residenciais espalhados desordenadamente pelas encostas íngremes. Mas abaixo na montanha, mais abaixo na montanha, a água do rio girava rodas de oração mantidas pela corrente dentro de uma estrutura amarela de madeira. Cada giro na roda irradiava orações para todos os seres sencientes. Que descrição bonita deste espaço, né? Dá para a gente imaginar aqui a beleza do riacho descendo a colina, passando pelos telhados, chegando nesses moinhos que, ao invés de moerem grãos, giram a roda de orações. A maior estrutura do mosteiro era um salão de assembleia recém-construído, com tetos baixos e 2 salas para relíquias e outros objetos sagrados. As paredes eram adornadas com murais que retratavam divindades e homens santos venerados. Uma estátua de prata em tamanho real do fundador do Bom, Tompa Shenrab, lançava seu olhar sobre o chão, que estava cheio de imagens de cobre dourado de outras divindades e instrumentos usados em cerimônias, como longos chifres de bronze, conchas e tambores. Acima do salão ficavam os aposentos reservados a Tenzin, como mestre principal, e uma sala de estudo com centenas de caixas embrulhadas em pano, contendo textos sagrados, cada uma repousando em seu próprio compartimento de madeira, dando à sala uma aparência de adega. Um edifício separado abrigava um santuário dedicado à deidade protetora de aparência feroz, Sipi Jalmo. Então, os autores aqui compararam a biblioteca do mosteiro, a gente conhece bem como são os livros tibetanos, né, que ficam em caixinhas, em prateleiras, com uma adega. 2 anos após Tenzin assumir o título de Lopon, a morte do 31º abade de Menri, Nyingma Wangyal, criou uma situação que aumentou ainda mais o prestígio de Tenzin.
O mosteiro fervilhava de especulações sobre quem seria o próximo abade e, portanto, o novo chefe do bom. O assistente de Tenzin, Sherab Lodro, era um dos candidatos. Agora, isso aqui é importante para a gente conhecer uma especificidade do bom em relação às outras escolas tibetanas. Vamos ler. Diferentemente do budismo tibetano, que recorre à reencarnação para substituir seus líderes religiosos, no bom, a sucessão é determinada pelas divindades, protetoras do bom, cuja vontade é revelada por meio de um elaborado processo. As camadas intermináveis de cerimônia envolvidas na escolha de um novo abade, refletiam a importância da decisão. Para receber a orientação divina, os monges fizeram 100.000 oferendas à deusa protetora Cipidalmo, 10 monges realizaram 100.000 cerimônias para as divindades protetoras, os Idans, e prepararam 100.000 tormas cerimoniais, bolos vermelhos e brancos, feitas de farinha e cevada. Então, após essa série de rituais com os protetores e os Idans, eles iam de fato para a escolha, e ela se dava assim. Eventualmente, os nomes dos candidatos qualificados foram escritos em pedaços de papel e inseridos em bolas de massa feitas de tiçampa e ervas medicinais. A bola escolhida conteria o nome do novo abade. Cada bola foi medida e pesada para que fossem exatamente iguais. As bolas foram colocadas em uma grande tigela, onde permaneceram por 7 dias, enquanto Tenzin e outros monges proeminentes realizavam cerimônias para propiciar as divindades protetoras. Durante o processo de seleção, Tenzin sonhou que um homem negro e alto retirava um kata cerimonial de seu chuba. O kata parecia não ter fim, formando uma pilha crescente no chão à medida que ele o puxava. Tenzin acreditou que a visão era uma mensagem da divindade protetora de Menri, concedendo-lhe permissão para que seu assistente se tornasse o abade. No sétimo dia, a tigela com as bolas de Tsampa foi gentilmente agitada até que duas caíssem. As demais bolas foram descartadas e as cerimônias continuaram por mais uma semana. Finalmente, a tigela foi agitada novamente até que uma das bolas rolasse para fora e atingisse Tenzin no peito. Ele continha o nome de Sherabilodro, o assistente de Tenzin. Então, não sei se vocês entenderam bem, mas basicamente a seleção do, do chefe espiritual da tradição do bom, do abade do mosteiro Menri, que seria equivalente, por exemplo, ao Dalai Lama na Gelupa, não se dá pela determinação de tucos, por exemplo, né, de renascimentos, como se dá na maioria das escolas tibetanas, mas é basicamente por um processo aleatório de sorteio. Colocam os nomes dos monges aptos a serem eleitos dentro dessa bola de Tsampa, e depois de uma série de rituais, se aleatoriamente se balança, chacoalha a vasilha onde estão essas bolas e elas vão caindo. E a última que fica é a que indica o próximo Menri Tenzin. E quem destaca bastante esse aspecto democrático da escolha do Menri Tenzin é o Geshe Dema, né? E o Choikor também. Os dois eles sempre falam sobre essa peculiaridade do bom
e eu acho que vale a pena destacar aí em nossa série de estudos para a gente entender as especificidades mesmo da nossa tradição, né? E aqui, especialmente na escolha do 32º Menri 3, então, tem essa história em que primeiro Tenzin, ele sonhou com uma deidade, né, com esse homem negro, e ele interpretou esse sonho como uma autorização para que o assistente dele fosse o Abade, e aí quando teve o sorteio, a bola com o nome do Sherab Lodro, que era o assistente dele, caiu em seu peito, confirmando então o sonho. É, Entre os monges que participaram das cerimônias, havia um menino de 12 anos que havia chegado há pouco. Os pais do jovem monge, Tempa Osser, e de seu irmão os haviam enviado a Menri como demonstração de devoção religiosa. Tenzin mal notou o pequeno monge, que em alguns anos arriscaria a própria vida para salvar o novo abade e sua religião. Então vamos ficar atentos a esse nome que vai surgir depois, novamente, né? Tempa Osser. No final de 1956, o ano do Macaco de Fogo, a empolgação pela nomeação do novo abade foi ofuscada por notícias perturbadoras. Vários dos novos alunos de Tenzin lhe disseram que os chineses estavam forçando crianças a frequentar escolas chinesas. Um dos estudantes mais promissores havia chegado a Menri após passar 3 anos em uma escola chinesa e compreendia seus métodos e intenções. Ele viera a Menri para fugir dos chineses, mas foi encontrado e ordenado a frequentar uma escola chinesa em Shigatse, capital regional e segunda maior cidade do Tibete. Ao partir, ele fez um alerta particular a Tenrin. Década depois, Tenzin recordaria o aviso. E o aviso foi o seguinte: ele sabia como os chineses pensavam e quais eram seus planos de longo prazo, e sabia que as coisas iriam piorar, porque esses chineses não eram como aqueles que conhecêramos no passado. Ele me aconselhou a sair enquanto ainda fosse possível deixar o país, pois não era seguro. Mesmo que não me matassem, certamente me colocariam na prisão. Ele disse que me contava isso em confiança, porque, se soubessem que ele estava dizendo essas coisas, estaria em sérios apuros. Essa advertência foi reforçada mais tarde, naquele mesmo ano, quando Tenzin liderou uma delegação em uma jornada de 3 dias até Shigatse. O grupo foi encarregado de comparecer obrigatoriamente a uma cerimônia em homenagem ao 10º Panchen Lama, um rival do Dalai Lama, ocupante do segundo cargo mais elevado no budismo tibetano e que estava cooperando estreitamente com os chineses. O Panchen Lama vivia na China e esperava-se que todos os mosteiros da região participassem do espetáculo, organizado para marcar seu retorno ao Tibete. Essa história do Panchen Lama e do Dalai Lama até hoje é um grande problema, é um grande imbróglio, né? Em Shigatse, os monges entregaram uma procissão formal que passava em revista diante do Panchen Lama. Tenzin ficou perturbado ao ver a rota ladeada por 5.000 soldados chineses, uma demonstração de força que ele considerou um presságio inquietante. Até então, Tenzin via os chineses como um incômodo. Até 1956, os comunistas em geral haviam respeitado sua política de não interferência na religião e cultura da província de Ulsan, que abrangia o Tibete Central, incluindo Lhasa, Shigatse e Menri. Alguns atos de vandalismo, como a destruição gratuita de imagens sagradas por soldados chineses, haviam ocorrido esporadicamente,
mas não havia esforços oficiais para erradicar a religião. Relatos de abusos pelos chineses, especialmente vindos de Âmado e Kan, primeiro chegaram em pequenos fluxos, depois em torrentes. Cada novo relato fazia Tenzin lembrar do aviso de seu antigo aluno sobre a ameaça chinesa. Tornou-se claro para ele que os ocupantes chineses eram muito mais do que um incômodo, representavam uma ameaça a tudo que ele considerava mais sagrado. Os chineses não consideravam as províncias orientais de Amdo e Kham como parte da região autônoma do Tibete, localizada no sudoeste tibetano e reconhecida oficialmente no infame Acordo de 17 pontos negociado pela China em 1951. Esse acordo havia prometido liberdade religiosa aos tibetanos em troca do controle chinês sobre suas relações exteriores. Contudo, a China alegava que Âmido e Kham estava fora do escopo desse acordo. Apesar disso, os ataques cruéis à religião e à cultura nessas duas províncias orientais deixaram Tenzin profundamente inquieto. Ele ficou horrorizado ao saber que os chineses estavam perseguindo deliberadamente os mosteiros. Simpatizava com reformas que, ao menos em teoria, buscavam equidade e tratamento justo para todos. Mas os chineses pareciam usar esses ideais como fachada para injustiças cometidas com brutalidade, confiscando riquezas à força e distribuindo-os tanto a aliados políticos quanto às camadas sociais mais baixas. Os chineses conquistavam os tibetanos mais pobres, oferecendo-lhes dinheiro e cargos, chegando a nomear mendigos como líderes de vilas. Eles incentivavam os pobres a repreender, espancar e roubar seus vizinhos das classes médias e altas em sessões públicas de Sanzin, ou sessões de luta, cujo objetivo era moldar a opinião pública por meio de falsas acusações, humilhações públicas e execuções. A presença nessas sessões era obrigatória. Sob o domínio comunista chinês, os ricos eram empobrecidos e os pobres empoderados. Tenzin ficou especialmente perturbado ao saber que os ocupantes estavam doutrinando crianças e alistando-as como soldados em sua guerra ideológica. As crianças eram incentivadas a delatar e a punir seus próprios pais. Recém-nascidos eram arrancados das mães e enviados à China para serem criados como comunistas. Novos relatos de abusos chegavam com cada visitante. Tenzin ouviu histórias estarrecedoras, como a de Ringong, em Amdo, onde cerca de 500 monges de 35 mosteiros foram presos sob a acusação de serem bandidos, impedindo o progresso. Tibetanos ameaçados de morte, junto com mulheres chinesas, participaram da humilhação pública dos três lamas mais importantes, puxando seus cabelos, tirando seus sapatos e forçando-os a ajoelhar sobre cascalho. Seus algozes zombavam de seus supostos poderes de profecia. Se vocês são lamas, não sabiam que seriam presos? Depois empurraram os lamas para dentro de um buraco e forçaram os espectadores a urinarem sobre eles. Soldados chineses, com sarcasmo, disseram-lhes que podiam usar seus poderes místicos para voar para fora da cova. Por fim, eles foram retirados do buraco, tiveram correntes colocadas ao redor do pescoço e receberam cestos cheios de fezes humanas para carregar. Após essa completa humilhação, os guardas o levaram para a prisão. Os demais monges foram enviados para a China.
Essa parte está bem forte, né? Mostrando aí o que, segundo os autores, seria um recrudescimento muito forte da repressão chinesa no Tibete. Histórias igualmente terríveis vinham da terra natal de Tenzin Khan. Algumas dessas narrativas foram documentadas em um relatório de 1960 da Comissão Internacional de Juristas em Genebra, na Suíça. Na vila de Derge, os chineses prenderam um lama e 12 monges. Levaram o lama à praça pública, acusando-o de explorar tibetanos e acumular riquezas. Amarraram-no como um cavalo, obrigaram-no a comer grama e convidaram mulheres tibetanas a montá-lo, chicoteando suas costas. Também em Can, na vila de Ijueba, aldeões foram convocados a uma assembleia perto do mosteiro Pont Ling, que abrigava cerca de 500 monges. Ali testemunharam os chineses tentando forçar um velho monge a se casar. O monge declarou que preferia ser executado a quebrar seu voto de celibato. Foi forçado a ajoelhar de joelhos nus sobre pedras irregulares por 15 minutos e depois sofrer espinhos por 1 hora. Enquanto sofria, soldados e a mulher que desejavam que ele desposasse o esbofeteavam, puxavam suas orelhas e perfuravam sua cabeça com uma baioneta. Ele e outros 10 monges foram algemados, acorrentados e aprisionados. No dia seguinte, o velho monge foi espancado até a morte em público. Crianças em Jueba eram incentivadas a atormentar seus pais e criticá-los se mantivessem seus costumes e religião em vez de aderir à doutrina comunista. Essa doutrinação influenciou o jovem de 18 anos a agredir e insultar o próprio pai ao encontrá-lo com uma roda de oração em um mala. O pai reagiu e iniciou-se uma briga. 3 soldados chineses interromperam o confronto, dizendo à multidão que o jovem tinha todo o direito de espancar o pai. Sob proteção dos soldados, o jovem recomeçou a agressão e os insultos. Tomado pela humilhação e desespero, o pai lançou-se em um rio próximo e se afogou. Tá bem forte esse capítulo, né? Muita violência, mas é a história. E a citação: houve muitos casos em que monges foram despidos e forçados a ter relações sexuais com monjas também despidas, com os quadros chineses proclamando com desdém que essa era a religião dos tibetanos e seus supostos votos de castidade, relatou Gompo Tashi Andruksang, um próspero comerciante que desempenhou papel essencial na unificação da resistência sob a bandeira do Kushi Gangdruk. Esses monges costumavam ser executados e as monjas entregues aos soldados chineses. Em muitas áreas, pouquíssimas mulheres escaparam do estupro, independentemente da idade, e frequentemente eram estupradas repetidamente antes de serem assassinadas. Eram despidas diante de todos, e se o homem se recusava a confessar as acusações, a mulher era estuprada diante dele, disse Gompotashi. Sempre havia soldados chineses suficientes que não viam uma mulher há muito tempo e que estavam mais do que dispostos a seguir ordens e participar. Houve até casos em que o homem era forçado a manter relações com sua esposa diante de todos, após o que ele era executado e suas filhas e esposas entregues aos soldados chineses. O número exato de tibetanos mortos em represálias chinesas permanece incerto, mas é certo que foi elevado. Várias valas comuns, datadas de 1958 ou posteriores, foram escavadas nos últimos anos,
mas as autoridades chinesas se recusam a reconhecer a responsabilidade, considerando qualquer tentativa de discutir o assunto como um ataque injustificado aos seus esforços para a modernização do Tibete. O governo tibetano do exílio, em Dharamsala, na Índia, estimou que 1,5 milhão de tibetanos morreram ao longo de várias décadas. 1,5 milhão não, 1,2 milhão. No entanto, alguns estudiosos questionam esse número, pois foi baseado em relatos orais e não em métodos aceitos de cálculo. O governo chinês dizia ao mundo que estava levando liberdade social, econômica e política a um povo tibetano governado por um regime opressor controlado pelo Ocidente. A investigação da Comissão Internacional de Juristas desmentiu essa afirmação. Os investigadores entrevistaram chineses e tibetanos para examinar as alegações conflitantes sobre as acusações sobre as condições do Tibete. O relatório da comissão, apresentado ao secretário-geral das Nações Unidas em 1960, expôs ao mundo os horrores da ocupação chinesa. A comissão concluiu que os comunistas estavam engajados em um genocídio religioso. Os investigadores constataram que os chineses estavam sistematicamente erradicando práticas religiosas tibetanas, matando figuras religiosas e enviando à força grandes contingências de crianças para a China, com fins de doutrinação. O que o governo popular da China buscava fazer, de acordo com suas próprias publicações, era desmantelar os mosteiros, afirmou a comissão. Bom, não é mencionado nem pela comissão, nem pelos chineses. A religião era virtualmente desconhecida fora das regiões culturais tibetanas. E é duvidoso que muitos oficiais chineses compreendessem que o budismo e o Bon, apesar de muitas semelhanças, eram duas tradições distintas. Os comunistas chineses se opunham à própria ideia de religião. Perseguiram tanto budistas quanto bonpos. Documentos chineses demonstravam claramente a intenção de erradicar o budismo e, por inferência, o Bon. O que precisamos é de pensamento socialista, e todo pensamento não socialista deve passar por uma transformação socialista. Os pontos de vista dos lamas são diferentes do pensamento socialista, mas eles devem aceitar a transformação socialista, livrar-se do pensamento não socialista e estabelecer uma visão e um pensamento socialista, dizia um documento chinês citado pela comissão. Uma proclamação chinesa publicada em um jornal tibetano foi ainda mais direta. Todos os crimes e culpas de mosteiros devem ser expostos. As máscaras dos líderes reacionários, que fingem ser bondosos, mas na realidade são cruéis como lobos, devem ser exterminadas. As massas devem ser informadas por meio de uma campanha muito mais intensificada sobre esses crimes. Eventualmente, os tibetanos reagiram contra os chineses. Nômades furiosos da região de Golok, em Amdo, começaram a atacar bases chinesas no final de 1955. A rebelião rapidamente se espalhou para Kham. No início de 1956, 23 líderes de clãs sitiaram uma série de bases militares chinesas em Kham em uma campanha bem planejada. Os combatentes em Khan e Âmido se estenderiam por pelo menos mais 4 anos, com milhares de combatentes tibetanos derrotados, sendo forçados a buscar refúgios em Lhasa entre 1957 e 1958. A resposta implacável dos chineses incluiu a destruição de mosteiros por bombardeiros Tupolev 4. Em qualquer outro terreno, essas aeronaves voariam a milhares de metros de altura, mas nas grandes altitudes e terreno acidentado do Planalto tibetano, às vezes voavam abaixo de montanhas onde estavam posicionados atiradores campas. Os campas
disparavam contra os aviões que se moviam relativamente devagar de cristas elevadas. Um deles chegou a ser perfurado por 17 tiros. Os chineses trouxeram esforços e intensificaram suas operações aéreas e terrestres contra seus súditos campas, insubordinados, em uma campanha punitiva, cometendo os atos clássicos de um exército vingativo e descontrolado. Tortura, execuções bárbaras, atos públicos de degradação, trabalho forçado, confisco de propriedades privadas, profanação de mosteiros, deportação de homens e meninos e, finalmente, o sequestro de crianças para reeducação na China, escreveu o ex-agente da CIA Kenneth Knauss em seu livro Orphans of the Cold War. O crescente ataque chinês à religião, o aviso de seu aluno e sua própria experiência na cerimônia de Panchen Lama tornaram claro para Tenzin que era apenas questão de tempo até que os chineses voltassem sua atenção para Menri. Creio que podemos terminar por aqui hoje. A gente fez uma leitura bem intensa, né, de um período muito sangrento ali da ocupação chinesa, e a história vai seguir aí mais pesada agora, porque a gente vai chegar na ocupação do Mosteiro Menri, e aí que vai começar a fuga dos monges. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida. Deixa eu só anotar aqui que nós terminamos nessa parte. Terminamos aqui em 3 de junho. Então a gente segue conhecendo essa história tão difícil do Tibete. E no meio dessa história a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a nossa tradição, os nossos professores. Essa aqui é a ideia. Acho que é isso. Felipe, fazemos a dedicação então com o mantra de longa vida que nós estamos dedicando a Yongtse Rinpoche e que nós podemos também visualizar como uma luz branca. Como a gente pode imaginar que uma luz branca está sendo gerada por esse mantra, o mantra da deidade de longa vida do bom, e essa luz branca, essa energia está indo para todos os seres que precisam de saúde, de força vital, e especialmente para Yongtse Rinpoche, para que ele viva aí mais uns tantos anos, trazendo sabedoria, com seu sorriso tão bonito. Acho que não está aparecendo, Rum Felipe. agara mula tinam vado moye tse ne za sodro aga mula tinam vado moye tse ne za sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za Sodro Gamola Dinamavado Moye Tsenenza Sodrum Agaramola Dinamavado Moye Tsenenza Sodro Gamola Dinamavado Moye Tsenenza Sodrum Agaramola Dinamavado Moye Tsenenza Sodro Agamola Dinamavado Moye Tsenenza Sodrum Agaramola Dinamavado Moye Tsenenza Sodro Agamola Dinamavado Moye Tsenenza Sodrum Agaramola Dinamavado Moye Tsenenza Sodro Agamola Dinamavado Moye Tsenenza
Sodrum agara mula tinam vado moye tse nyenza. Sodru aga mula tinam vado moye tse nyenza. Então é isso, pessoal. Gratidão. Nos encontramos semana que vem e seguimos aqui mais um pouquinho, aguardando o Guest Dema para começar a prática de Cho, quem puder. Obrigado, boa noite. Tiago. Obrigada. Boa noite a todos. Nada. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Thiago.